Ok, o que eu digo, assim, agora nós estamos falando dos dados, todos os dados a ser coletados por empresas devem ter o consentimento, tanto de pessoas físicas como clientes, consumidores, né? Clientes de empresas, eles têm que dar o consentimento para que os dados sejam coletados? Não, Essa é doutor uma Nadu, pergunta. isso nós temos visto, inclusive em artigos, em reflexões e até em apresentações, esse é um equívoco. A lei ela tem várias hipóteses de tratamento de dados. Tá? Então, nós temos, são 10 hipóteses para tratamento de dados, e uma delas é exatamente o consentimento. Tá? Então, a base legal para tratamento de dados pode ser o consentimento, pode ser para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, pode ser para execução de contratos, ou os preparativos, os procedimentos preliminares, pode ser para proteção de crédito. Então, e nós temos, infelizmente, está se instalando esse paradigma totalmente equivocado de que eu só posso tratar dados com base no consentimento. Não está correta essa interpretação. Se você vai celebrar um contrato, sem os dados você não consegue celebrar. Como é que vai qualificar, né? Não é assim? Não precisaria do consentimento nesse sentido. A finalidade tem que ser específica, tem que explicitar nesse sentido. Para cumprimento pela administração pública, não precisa do consentimento. Então, é importante deixar claro isso, porque às vezes nós somos acionados, né, doutor Júlio? Eu preciso... são 3 assuntos que chegam na nossa mesa. Para adequar, eu preciso da política de privacidade. Já peguei o modelão na internet, né? Só vou mudar o nome da minha empresa, não vai funcionar dessa forma. Essa política de privacidade tem que ser com base nas suas operações, nos seus códigos de conduta, enfim, ela é sob medida a política de privacidade, né? Até tem casos interessantes, um potencial cliente nosso foi lá na internet, baixou de uma multinacional de chocolate, botou o nome do escritório dele, de prestação de serviços, né? E achou que tinha resolvido a política de privacidade. Eu falei, então, mas você vende chocolate? Você trabalha com e-commerce, né? Eles nem tinham lido, só trocaram o nome. Esse é um absurdo, um caso concreto, grotesco. Então, a política de privacidade, ela tem que ser construída sob medida. Porque as medidas de segurança da informação que o doutor Júlio comentou, quais são as necessidades, quais são as hipóteses legais, uma delas é o consentimento, depende desse diagnóstico, tá? Então, outra questão que chega na nossa mesa, né, doutor Júlio? Eu preciso colocar lá uns cliques dos cookies, né? Não é bem assim, né? Depende de uma série de coisas. Aí, 3, eu preciso do modelo do termo de consentimento. Aí você vai analisar a operação, vai analisar aquele negócio e fala, não, mas aqui você não precisa do consentimento. É verdade. E o pessoal confunde essa situação, é um paradigma equivocado que está se instalando, então é importante registrar isso. A lei ela tem essas hipóteses de tratamento de dados, nós recomendamos que faça a leitura do 10 para cima, e se não for consentimento, é até melhor, porque o consentimento, doutor Nador, ele é revogável. Então, a pior hipótese de tratamento de dados é o consentimento, exatamente por essa característica, que ele é revogável pelo titular, né? Então, você celebra um contrato de compra e venda, e se fosse dessa forma, com lastro no consentimento, depois que celebrou o contrato, o titular fala assim, bom, agora você elimina os meus dados, né? Pronto, como é que você vai executar, vai instruir uma ação judicial, né? Vai pensar nos órgãos de proteção de crédito, e você tem leis, nós sabemos, né, que determinam o prazo para fins tributários, né, para 5 anos. Então, esses dados você tem. Se o titular fala assim, eu quero que elimine os dados, que é um dos direitos que ele tem, você vai se opor, vai dizer, não posso, porque eu estou cumprindo norma, né? Norma legal, não posso. Então, você vai dizer não para ele, titular. Então, esse equívoco tem ocorrido, né, doutor Júlio? Nós temos aí, vale a pena dar uma olhadinha nessas 10 hipóteses de tratamento de dados, há uma confusão equivocada nesse sentido, e o termo de consentimento nas hipóteses, né, necessárias. E o que nós temos, aliás, vou dar um caso concreto, lá na Europa, tem casos assim, vou dar um exemplo concreto, aconteceu na Grécia. Uma empresa baseou o tratamento de dados dos seus empregados, né, uma consultoria, tá, das grandes,
e baseou o tratamento de dados dos empregados no consentimento. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados daquele país entendeu que a base legal estava incorreta e gerou aí uma sanção, uma multa de 250 mil euros. Isso. Então, tem um caso até, doutor Nador, eu falei o caso aqui da Grécia, né? Empregado que o empregador, né, fez o fundamento jurídico equivocado, né? E estranho porque, assim, não sei quem, acho que talvez no assodamento, vamos, né, fazer rápido, então tem que tomar muito cuidado com isso. E outro caso que é interessante, sobre segurança da informação, né, que tem um casamento aí. Uma empresa, esse é outro caso da União Europeia, de uma companhia aérea, que tinha todas as ferramentas, tinha todas as políticas, e só que esqueceram de monitorar isso. Então, não ativaram o programa de adequação à GDPR, que é a da União Europeia, e custou 26 milhões de dólares essa multa, doutor Nador. Tá? Eles tinham o pessoal, tinham os equipamentos, tinham os sistemas, e levaram 2 meses para descobrir um incidente de segurança, né, que o leigo chama de vazamento, só de 400 mil clientes passageiros. Então, dados foram vazados, dados inclusive financeiros. Então, esse é um caso de que o Peopleware, as pessoas, são fundamentais para essa nova cultura da proteção, da finalidade. Isso perpassa pelo RH, pela área comercial, pela área de contratos, área de compras também, né? Tem que estar atenta. Então, daria para olhar o organograma, doutor Nador, como dica prática, nosso internauta, falar onde eu trato dados aqui, ó. Então, de olho no organograma, faz a conexão com a LGPD, e esse é o desafio. Os dados que você não necessita, e nós nem falamos ainda, né? Quais são os tipos de dados, etc. Então, conforme a natureza, o tipo desses dados, conforme o negócio, né? Aí nós estamos diante do ato, do fato jurídico, qual é o embasamento, né? Tem a questão dos prazos prescricionais também, que fala do ciclo de vida, e reforçamos aquela ideia, né, doutor Júlio? Não é uma corridinha de 100 metros, é uma maratona, isso deve permear toda a cultura organizacional. Aquele funcionário recém-contratado, ele tem que ser capacitado, tem que ser sensibilizado, porque senão responde apenas o controlador, tá? Então, se ele não tiver política, doutor Nador, e não passar isso para a sua equipe, né? Os controladores que são prepostos dele, ele responde sozinho. Então é importante revisitar todas as políticas. E o que nós já vimos também, né, Júlio? O pessoal anota a senha em post-it, né? E anexa no vídeo, na tela, né? Ou então você escuta assim na repartição: qual que é a senha mesmo, né? Cara, não tem proteção de dados nenhuma, a senha é comunitária. Então, duplo acesso às informações, se pode transitar dados, e agora em termos de home office, a coisa complica um pouquinho mais também, né? Pessoal em home office. Então, tudo isso tem que ser revisitado. É um trabalho de um comitê, é um trabalho complexo, vai exigir, não é complicada a implantação. Um monte de coisas, né, tem que ser feita. Então, tem que listar umas ações e seguir, né? Seguir, e depois que os técnicos que ajudaram, eventualmente os consultores, eles têm que ficar na organização, né, doutor Júlio, para que essa cultura se incorpore, né, nos valores institucionais e proteja aquela operação. Mas tem potencial. Pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade, tá? Esse exemplo desse escritório de contabilidade, se ele não se adequar, ele vai perder clientes, tá? Porque o empregador vai dizer: não vou deixar meus dados lá, porque senão eu respondo sozinho. Então, aquele escritório de contabilidade, no exemplo da Folha, vai ter que se adequar. Então, pode ser uma ameaça ou uma oportunidade. Vale para nós, profissionais do direito, o pessoal da área médica, o empresário também, tá? Se não tratar os seus dados, será a qualquer momento demandado pelo titular ou pelo seu cliente. É isso, né, Júlio? Acho que falamos bastante dessa parte, que é o coração da LGPD, que é o que fazer, né? O que eu tenho que fazer? Implantar um programa de proteção e privacidade. Quais são os passos? Diagnóstico, inventário, detectar a base legal, quais são os tipos de dados, aonde eu armazeno, buscar todos os contratos. Então, uma lista, nós chegamos a mapear mais de 150 ações, né, Júlio? Tem bastante coisa para fazer. Sim, exatamente.